Olá, senhoras e senhores, meus compatriotas celestiais. Vamos falar sobre Alvin Plantinga, um dos maiores filósofos analíticos da atualidade, professor emérito da Universidade de Notre Dame, nos Estados Unidos. Ele é o responsável pelo que foi chamado de a Revolução Silenciosa na filosofia contemporânea, onde a crença na existência de Deus tornou-se muito mais respeitável do que, digamos, no início do século passado. O livro em questão que eu quero comentar é este daqui, Conhecimento e Crença Cristã, um livro que foi publicado originalmente em 2015 nos Estados Unidos e aqui no Brasil em 2016, publicado pela editora Monergismo, que, diga-se de passagem, tem lançado ótimos livros ultimamente, tá? Eles têm livros muito interessantes, estão de parabéns nesse assunto aí, nesse quesito. Então deixe-me apresentar aqui o sumário do livro, não é sobre cada um dos capítulos que eu quero comentar, mas eu vou pegar assim, catando as partes mais interessantes na minha percepção, né, ao meu ver. Ele começa com o prefácio, então tem um prefácio à edição brasileira, daí o prefácio oficial, e aí capítulo de número 1. Podemos falar e pensar a respeito de Deus? Há muitos agnósticos que afirmam que não se pode falar a respeito de Deus, que o conhecimento a respeito de Deus simplesmente não está ao nosso alcance. E o Alvin Plantinga vai falar a esse respeito. 2. Qual é a questão? 3. Garantia da crença em Deus. 4. O modelo Aquino e Calvino estendido. 5. Fé. 6. Selado no coração. 7. Objeções. 8. Anuladores. A crítica bíblica histórica. 9. Anuladores. Pluralismo. E capítulo 10, o último, Anuladores. O mal. O Plantinga, ele tem um livro inteiro que foca só na questão do mal, né? Deus, a liberdade e o mal, onde ele vai tratar essa questão toda, e se o mal prova ou não a inexistência de Deus, né? O mal é um problema para o cristianismo, é um problema para a crença na existência de Deus. Como é que isso aí fica? É assunto para esse livro aqui e para o final desse aqui também. Vamos lá! Eu vou começar pelo capítulo de número 2, tá? Onde eu já sublinhei uma coisa lá bem interessante na página 54 e 55. Eu vou ler a citação e comentá-la em seguida. Eu acho que fica mais claro do que tentar explicar primeiro. No entanto, obviamente, não pode ter evidência proposicional para tudo que você acredita. Calma lá. Toda cadeia de argumentos terá de começar em algum ponto, e as premissas fundamentais a partir das quais se inicia a cadeia de argumentos não serão acreditadas a partir da base evidencial formada por outras proposições. Difícil de acompanhar? Não, né? Tá de boa, tá de boa. Essas premissas deverão ser aceitas de forma básica. Aqui está o ponto, a gente aceita premissas de forma básica, a gente precisa partir de pressupostos, a gente não pode simplesmente acreditar só naquilo que é comprovado, só aquilo que a ciência pode provar. Isso é cientificismo e isso está equivocado, isso não é possível. Quer dizer, não aceitas a partir da base evidencial formada por outras proposições. Assim, presumivelmente, o objetor não assume que toda a crença, se justificada, deve ser acreditada a partir da base evidencial formada por outras crenças. E se esse fosse realmente o caso, então nenhuma crença poderia ser justificada, porque nós teremos uma cadeia infinita de proposições, nas quais umas dependendo das outras, e nunca chegaríamos àquele primórdio, né? Aquilo que
Descartes vai querer chegar, né, nesse primórdio do penso, logo existo. Esse seria então o start de toda a argumentação, mas ainda isso precisa ser um pressuposto. Eu preciso pressupor a validade das minhas faculdades cognitivas, das quais eu dependo para fazer a própria pergunta a respeito da minha existência. O objetor deve supor que algumas crenças são propriamente básicas. Elas são aceitas de um modo básico e não a partir da base evidencial formada por outras crenças, e que também são tais que uma pessoa é justificada ao aceitá-las desse modo. Como eu já comentei, as nossas faculdades cognitivas precisam ser aceitas de modo básico. Esse é um exemplo. A gente primeiro pressupõe que a nossa mente é capaz de decodificar o universo no qual nós estamos inseridos, né? Eu preciso acreditar de que a luz que entra na minha retina e é decodificada dentro do meu cérebro corresponde aos sinais que ele está recebendo, e que de fato há um celular aqui na minha frente gravando esse vídeo. Eu poderia estar amarrado numa cama de hospício tendo alucinações nesse sentido, né? O John Lennox também escreve a respeito disso, e eu anotei aqui a citação, eu vou ler o que ele diz, né? O John Lennox, um outro baita autor que eu aprecio muito, matemático, de Oxford. O próprio conceito da inteligibilidade do universo pressupõe a existência de uma racionalidade capaz de conhecer essa inteligibilidade. De fato, a certeza de que os processos mentais humanos possuem algum grau de confiabilidade e são capazes de nos dar alguma informação sobre o mundo é fundamental para qualquer estudo, não apenas para o estudo da ciência. Essa convicção é tão central para todo o pensamento que não podemos sequer questionar a sua validade sem primeiro pressupô-la, pois temos de confiar em nossa mente para fazer o questionamento, inclusive o questionamento a respeito da nossa própria existência, né? Vamos continuando. Ele vai tratando uma série de filósofos aqui. O cara é um filósofo, né? Então ele vai tratar de Kant, de John Locke, de Marx. Ele vai tratar aqui também aquela ideia da religião enquanto ópio do povo, né? Ele vai tratar sobre isso também, né? David Hume vai aparecer, uma série de coisas. E aí no capítulo de número 3, que se chama Garantia da Crença em Deus, ele vai apresentar esse modelo Aquino e Calvino. Na página 80, ele até brinca. Na página 80, deixa eu abrir aqui. Ele brinca, né? E quem pode rejeitar alguma coisa a respeito da qual Aquino e Calvino estão de acordo? Pois é. E aí ele vai falar daquilo que Calvino chama de sensus divinitatis, que é esse senso natural, esse conhecimento natural que o ser humano tem a respeito da existência de uma divindade, né? Nós temos vários povos que sempre adoraram algum tipo de divindade, sacrificaram essas divindades, alguns inclusive sacrifícios humanos. O Lutero, que não era muito fã da teologia natural, sempre dizia que essa teologia natural sempre leva o homem à idolatria e não à adoração ao Deus verdadeiro, né? Ao Deus judaico-cristão, à Trindade, ao Deus triuno. Mas, de qualquer forma, há esse senso de que há algo para além do nosso contínuo espaço-tempo, né? De que nós não estamos em um universo naturalista, materialista. E isso é assim próprio do próprio ser humano. Página 83 e 84, ele falando então desse conhecimento natural do ser humano a respeito da existência de Deus, e ele fala o seguinte: essas passagens sugerem que a consciência de Deus é natural, disseminada, e não é fácil de esquecer, ignorar ou destruir. 70 anos de esforços marxistas
determinados, mas fracassados, de erradicar o cristianismo da antiga União Soviética tendem a confirmar isso, né? 70 anos de governo comunista, marxista, tentando erradicar o cristianismo da União Soviética, fracassaram, tendem a confirmar de que esse senso de divindade do ser humano, esses sensus divinitatis, realmente não é difícil de esquecer e de erradicar do ser humano. Eu gosto dessa citação porque não é o foco aqui do Alvin Plantinga criticar o marxismo, o comunismo, etc e tal, mas ele dá essa alfinetada, assim, ele dá essa pegada que eu acho legal, essa sutileza dele nessa passagem, tá? Então, páginas 86 e 87, ele vai tratar sobre essa basicalidade da crença na existência de Deus, tá? De acordo com o modelo Aquino e Calvino, não se chega a esse conhecimento natural de Deus por inferência ou argumento, mas de forma mais direta, né? De forma básica. A pessoa não contempla primeiro o céu noturno, repare em sua grandiosidade e conclua que Deus deve existir. Não é o caso que a pessoa note alguma característica no deserto australiano e chegue à conclusão da existência divina. Essas crenças surgem em nós a partir da percepção do céu noturno, na vista da montanha ou da pequena flor. Elas surgem nessas circunstâncias e não são conclusões delas retiradas. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento proclama a obra de suas mãos. Isso é uma citação do Salmo 19. Mas não servem como premissas de um argumento. Ele está falando então dessa basicalidade. A crença na existência de Deus é uma crença básica aqui para Alvin Plantinga. Depois ele vai tratar também sobre Sigmund Freud, página 99. E como para Freud, a religião ela é tida assim como a realização do desejo, né? Nós desejamos um pai todo-poderoso que nos protege, que nos garante a justiça, etc. E tal. Então, ele vai apresentar essa ideia bem própria de Sigmund Freud, que ele, por sua vez, vai estar herdando lá do Ludwig Feuerbach, de que a religião é, no fim das contas, a realização do desejo humano. E aí ele, de forma um tanto irônica, vai virar aqui as cartas, né? De fato, a descrença também pode ser considerada resultado da realização do desejo. O resultado do desejo de viver no mundo sem Deus. O mundo em que não há ninguém a quem se deva louvor e obediência. E aqui, então, é a descrença quem vira o ópio dos intelectuais. Daí, né? Somado ainda, nós ainda podemos colocar C.S. Lewis como seu argumento do desejo, algo que está muito bem exposto neste livro aqui, interessantíssimo, Deus em Questão, onde vai o Armand Nicole Jr. vai comparar todas as ideias de Sigmund Freud com as de C.S. Lewis, inclusive essa ideia do desejo, né? Enquanto para Freud o cristianismo é resultado do desejo do homem, para C.S. Lewis o desejo do homem é a evidência da existência de Deus, porque se eu encontro em mim desejos que nada nesse mundo pode satisfazer, a explicação mais plausível é que eu fui feito para um outro mundo, né? E ele vai explorar isso aqui de forma assim fenomenal. Eu não vou entrar em muitos detalhes para o vídeo não ficar longo demais, mas cara, se tiverem oportunidade, adquiram e leiam esse livro aqui. Eu vou até colocar o link aqui da Amazon, se tiver disponível esse livro, eu não cheguei a conferir isso, se vocês quiserem adquirir a partir do link aqui do Teofilia, porque daí vocês dão aquela mãozinha, né, pro canal, inclusive os próprios livros aqui, esse aqui do Plantinga, esse outro aqui do Plantinga, eu vou colocando tudo aí, os links, né, que daí já cai direto lá no livro, vocês não precisam ficar pesquisando e ainda dá aquela forcinha básica aqui
para nós, onde o valor vai ser revertido todo em novos livros, novas resenhas, e vamos que vamos continuar esse negócio aqui. Capítulo 4, o modelo Aquino e Calvino estendido, página 105. Aqui ele entra na questão de uma coisa muito importante que nós precisamos levar em conta. Além disso, o pecado introduz em nós uma resistência à manifestação dos sensus divinitatis. Emudecido pelo primeiro fator, nós não queremos prestar atenção às suas manifestações. Nós precisamos levar em conta os efeitos noéticos da queda. Eles interferem nesses sensus divinitatis. Nós simplesmente não queremos ter de prestar contas a Deus. Na página 107 ele vai citar o Chesterton, né? Gilbert K. Chesterton uma vez observou que de todas as doutrinas do cristianismo, a doutrina do pecado original faz a alegação mais forte quanto à verificabilidade empírica, né? Basta a gente abrir o jornal e ver, ou abrir, né, no sentido de na internet, né? E para a gente verificar o quão caído no pecado está o nosso mundo, né? Ela foi sobejamente verificada nas guerras, na crueldade e nas coisas odiosas, em geral, que caracterizam a história humana desde os primórdios até a atualidade. Eu costumo dizer que a maior parte da história da humanidade ela é manchada por sangue, lágrimas e suor, até fazendo ali uma breve paráfrase daquele discurso do Churchill, né? É só assim aquela pegadinha assim de Churchill. Eu gosto muito do Churchill, né? Então tá, página 109 ele volta nessa ideia do ateísmo enquanto realização do desejo, então, né, do ateísmo enquanto ópio dos intelectuais, e ele diz o seguinte: mesmo Deus, a fonte do meu ser, pode também constituir uma ameaça. Em meu desejo orgulhoso de autonomia e autossuficiência, posso me indignar com a presença de uma pessoa acima de mim, da qual dependo para a minha vida e em comparação a quem sou ninguém. Portanto, posso também vir a odiá-lo. Quero ser autônomo. Quero dever obrigação a ninguém. Talvez essa seja a raiz mais profunda do pecado e a motivação para o ateísmo, entendido como realização do desejo. Isso aqui até me remete assim ao Nietzsche, né, onde ele fala que, né, se há deuses, como eu vou superar o fato de eu próprio não ser um Deus? Ele me remete, não é citado aqui pelo Plantinga, mas me lembra isso um pouco, né? Depois, o capítulo de número 6, chamado Selado no Coração, ele vai falar, vai ter um trecho muito interessante aqui, onde ele vai tratar do Eros, né? O amor Eros, o amor ágape, a questão do amor platônico, né? Da ideia assim o amor enquanto desejo pressupõe a ausência. E aí ele vai comentar aqui para a tradição cristã, que vai beber muito nessas fontes gregas, principalmente por conta da patrística. Deus, sendo completo, não carece de nada. Não carecendo de nada, ele não tem esse amor eros, o amor de desejo, e tão somente o amor ágape, que seria esse amor assim de misericórdia, um amor de benignidade em relação ao ser humano. E o Plantinga ele vai apresentar críticas nesse sentido. Ele vai dizer que aqui nós precisamos dar menos atenção para a filosofia grega e mais atenção para a Bíblia, que é a filosofia judaica, hebraica principalmente, não grega. E segundo ele, para a Bíblia, para a tradição judaica e então cristã, Deus tem sim desejo. Ele tem desejo de algo exterior a ele próprio, e esse desejo é da comunhão nossa,
com ele, da comunhão da igreja, do corpo de Cristo com ele. Ele menciona aqui o fato de não poucas vezes a igreja ser comparada à noiva de Cristo, né? É claro que são figuras de linguagem, né, da Bíblia, existe muito disso, mas essa imagem da igreja enquanto noiva de Cristo tende a demonstrar esse desejo da união, esse desejo da comunhão que Cristo tem para com a igreja, que o melhor modelo, o melhor exemplo seria esse desejo do noivo para com a noiva, que é o desejo eros. Claro que nós não vamos sexualizar nada disso no desejo de Deus para com a comunhão com a igreja, né? Figuras de linguagem, a Bíblia é cheia disso. Mas enfim, é um trecho interessantíssimo também, não vou me prolongar muito. Vamos para o capítulo de número 8, Anuladores, a crítica bíblica histórica. Página 167, onde ele vai falar então o seguinte: portanto, anuladores são razões para abrir mão da crença C que se mantém. Ele está explicando, né, o que é exatamente um anulador. Anulador é a razão para abandonar a crença C que se mantém. Ele nomeia assim, né, crença C de crença, né? Nem sei porque eu comentei isso, tá tão claro, né? Caso sejam também razões para acreditar que C é falsa, então não apenas abandonar, mas argumentar positivamente sobre a falsidade daquela crença que anteriormente se tinha. Então são anuladores falseadores. Se não há motivos para acreditar na falsidade de C, então são anuladores enfraquecedores. Tá? É só assim para clarear os termos aqui. Ele vai tratar então sobre toda essa questão da crítica histórica, bíblica, né, a validade ali do texto bíblico e etc e tal. Há outros vídeos onde eu comento isso com muito mais profundidade. Eu vou recomendar aqui os vídeos, eu comento ali sobre o Craig Blomberg, também em Defesa de Cristo, isso aparece bem forte, e eu vou só falar aqui que ele fala sobre isso, mas eu não vou estender muito. Eu vou partir logo para a conclusão desse capítulo, onde ele fala então o seguinte: portanto, seja como for, o cristão tradicional fica tranquilo com as afirmações da crítica bíblica histórica. Ele não precisa sentir nenhuma obrigação intelectual ou de qualquer outro tipo de modificar sua crença à luz dessas afirmações e dos resultados alegados. Né? Ou seja, já dá para ter aqui uma base do que é que ele trata nesse capítulo, de como é que vai ser a sua argumentação. Essa é a sua conclusão. Depois ele vai tratar de mais 2 anuladores, como eu havia mencionado no sumário, que é o pluralismo e o problema do mal, dos quais eu não vou mencionar muito para você ficar aqui na curiosidade de adquirir e ler este excelente livro. Eu vou parar por aqui simplesmente falando que esse livro é fantástico. O Alvin Plantinga é fantástico. É isso aí, pessoal. Falou!